Aí a gente vai para um outro ponto, que é: o Nintendo Switch é ou não é um competidor? Aí tem uma questão, uma traquinagem semântica, por assim dizer, né? Porque como a Microsoft tenta se fazer de perdedora nesse julgamento, entra aí uma guerra de narrativas, porque se o Switch é um competidor, então a Microsoft está em terceiro lugar, porque o Switch lidera em vendas. Mas aí a Sony vem: não, o Switch não é um competidor nosso, por isso a briga entre Sony e Microsoft. Então a Microsoft estaria ali em segundo, não tão distante do primeiro lugar. Mas, na verdade, as duas afirmações são verdadeiras. E isso não muda a regra do jogo. Por quê? O Switch é um competidor? É claro que é óbvio que é. Ele é um videogame, ele, embora tenha características portáteis ali, de um portátil, ele é um híbrido, ele vende também como videogame de mesa. Eu nem tenho números, na verdade nem busquei aqui se existem tais números de qual é o percentual maior de uso do Switch, se é como videogame de mesa ou como portátil. Mas isso não importa, porque ele na verdade é diretamente um competidor, porque as pessoas podem ligar na TV e jogar o videogame normalmente. Por que que em algumas situações a gente diz que o Switch não compete diretamente com o Xbox e com o PlayStation? Porque na verdade a proposta do Switch, e já tem sido a proposta da Nintendo há algumas gerações, é de ter um videogame flexível para jogos mais casuais, não focar tanto em desempenho de hardware. Então a Nintendo criou um posicionamento desde a época lá do Nintendo Wii, que foi um estrondoso sucesso também, mas ela criou esse posicionamento focado em entretenimento para família, mais voltado também para o público infantil e público mais jovem, enquanto Microsoft e Sony vão com todas as armas para hardware, para gerar maior potência gráfica, para gerar os jogos de última geração, para trabalhar com um público mais, vamos dizer assim, heavy user de videogames. Por isso o posicionamento delas é muito mais por um hardware high-end, daí a diferença gigantesca, né, de potencial de hardware do que é hoje um PlayStation 5 ou que é a linha Xbox Series e o que o Nintendo Switch, por exemplo, traz de hardware. Portanto, nesse sentido, eles não são competidores porque acaba indo para um posicionamento diferente. E aí acontece com o Switch um fenômeno que também aconteceu na época do Nintendo Wii, que ele ser um segundo console. Então eu tenho um videogame principal, ou Xbox ou PlayStation, naquela época era o PlayStation 3 e Xbox 360, né, se eu não estou enganado, mas as pessoas tinham uma segunda máquina que é para jogos mais específicos. E aí você tem toda a infinita biblioteca de exclusivos excelentes da Nintendo e uma série de franquias que acabam aparecendo mais na plataforma da Nintendo do que nas outras. Ou seja, a Nintendo é sim um competidor, uma competidora, o Switch é um concorrente do PlayStation e do Xbox, porém ele trabalha um posicionamento diferente. Mas isso foi usado essa semana como uma tentativa de mostrar, pelo lado da Microsoft, que ela é uma pobre perdedora nesse mercado de consoles, e pelo lado da Sony para mostrar que não, a concorrência na verdade é entre Sony e Microsoft. Mas como eu disse para vocês, as duas afirmações são verdadeiras, uma não invalida a outra. De fato, o Switch tem um posicionamento específico que o coloca inclusive numa posição muito privilegiada. Então a Nintendo assiste aí a todo esse debate, ali, possivelmente comendo a sua pipoquinha, não está tão interessada e não me parece estar preocupada com, nossa, olha aí, a Activision vai ser adquirida pela Microsoft. Para a Nintendo, meio que isso não dá nada, porque o forte da Nintendo não está realmente nesses jogos AAA. E graças a esse posicionamento, eu já gravei um episódio aqui do Talk to Biz falando sobre a Nintendo e a estratégia do Oceano Azul, vale a pena vocês voltarem para revisitar esse episódio. Ela ganha esse posicionamento ali único que a coloca numa posição privilegiada.